Boa tarde a todos e todas. A gente está aqui hoje é dia 23 de novembro de 2024. Hoje é um sábadozinho, eu ia falar que é um sábado tranquilo, mas foi uma semana agitada aí no mundo e no Brasil. E aí a gente pensou que a gente poderia bater um papo sobre, trocar um assunto, porque parece que tem coisas em âmbitos diferentes que estão se articulando de diversas formas. E aí, nossa, chamei aqui meu convidado, meu pai, mas também professor doutor Luiz Albuquerque, professor de Direito Internacional e Relações Internacionais da UFOP e coordenador do Núcleo de Estudos sobre Cooperação e Conflitos Nacionais. E se teve uma coisa que teve essa semana foi coisa para falar, né? Foi assunto para falar. E aí ele me pediu para escolher mais ou menos umas 3 coisas assim para eu pontuar na conversa, porque assim, quando a gente começa a falar de mundo, a gente começa a falar de tudo, né? E eu pensei em 3 eixos principais, em ordem mais ou menos cronológica. O primeiro, a eleição do Trump, o que isso significa para nós e para o mundo. Segundo, G20, semana de G20 no Brasil, como estamos, o que expectativas, percepções, comentários. E o terceiro é, querendo ou não, falar de Bolsonaro. Bolsonaro preso, teremos uma conclusão de um capítulo aí da história, enfim. Então, foi esses 3 assuntos que eu pensei. Se você já quiser, já passa a palavra aí. Professora, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Quero participar sempre que você tiver essas demandas importantes acontecendo, porque tem muita coisa muito complexa em andamento e a mídia corporativa ela não está dando conta de explicar de Não. maneira satisfatória a gravidade dos acontecimentos atuais. Então, assim, a gente precisa de fontes alternativas, tipo o que você está fazendo aqui agora, para qualificar um pouco o debate. E eu aposto que o seu podcast aqui, a sua entrevista, o seu bate-papo, ele vai estar com um nível de profundidade e complexidade mais sofisticado do que os jornais que vão sair aí de noite, nas televisões e nas revistas, porque é impressionante o nível de sintonia cognitiva que tem entre a mídia e a realidade, sabe? Parece que a E a gente gente sai de doido, né? a gente sente gaslighted, sabe? A gente sai de chapéu de alumínio, a gente sai de É, maluco. é. Você falar o básico tipo, por algum tempo, você falar qualquer direito constitucional era coisa de comunista, e hoje em dia você falar qualquer coisa, antissemitismo, né? Antissemitismo, enfim. Mas a primeira pergunta, então, ela é super importante porque ela se encaixa num fenômeno que tem consequências que transbordam Para o para mundo inteiro. todos os ramos. Sim. E a questão é a seguinte: a nossa sociedade internacional atual ela é, em grande parte, o reflexo de uma estrutura de governança internacional que foi desenvolvida através de, me permita usar a palavra, networks de governança, que Uhum. a gente pode pensar como as organizações internacionais, tipo a ONU, o Fundo Monetário Internacional, a Unesco, UNCTAD, OTAN, e OEA, e tantas outras organizações, União Europeia, né? Sim. Houve, no meio do século passado, a consolidação de um modus operandi de como fazer um sistema jurídico internacional estruturado em organizações interestatais que estabeleciam os parâmetros jurídicos de Para o mundo todo. organização da economia mundial, da segurança, né, do meio ambiente e tudo. Esse sistema teve como protagonista os Estados Unidos da América, que, a partir do fim da Guerra Fria, não se contentaram em ser apenas o maior, eles tentaram ser o único sistema do Sim. mundo. Ou seja, uma ideia de uma hegemonia em que não basta eles serem os mais poderosos. Não, eles têm que controlar tudo. Sim. Aí tem uma expressão em inglês que fala um pouco sobre isso. Eu vou colocar aqui no chat para a gente Hum. ter essa memória, que é Full Spectrum Dominance. É a Pax. É o que a gente Que é fala de o... Pax. Opa, desculpa, não tem esse P não, tá? Dominance. Uhum. Quer dizer o seguinte, tem uma expressão que é assim, o poder parador dos mares. Quer dizer, Aham. você controlar tudo no planeta inteiro.
Em todos os tentativa de âmbitos, né, tipo assim. hegemonia que os Estados Unidos conseguiu exercer por algum tempo. E aí era o seguinte, eles não se viam mais limitados Em nenhum às âmbito, né. regras que eles próprios ajudaram a criar. E aí dizer que o direito internacional vale para os outros, para a gente cobrar dos outros, mas não vale para os outros cobrar da gente. Estamos acima da lei, nós somos... Tem uma frase importante também que é the indispensable nation, a nação indispensável. Né? Te dou 5 chances de adivinhar qual que é a nacionalidade de quem falou isso, né? Sim. Estados Unidos falou que eles tinham uma função, uma responsabilidade mundial, Civilizatória, né. colocava eles acima de qualquer obrigação que nós, pobres mortais, temos que ter. Isso gerou um excesso de confiança e muito abuso do poder que eles de fato tinham. Muito abuso no sentido de projeção de força militar, sabotagem, espionagem, contra-insurgência, assassinato, sanções, ameaças contra todos os líderes dos países que pudessem vir a ter um grau de Relevância. autonomia, de soberania, de autossustentação, autodefesa, que eles não fossem dependentes. Então, os Estados Unidos fez com que todos os outros países não conseguissem ascender a um ponto que pudessem ameaçar a hegemonia deles. Nesse processo, ele foi fazendo muitos inimigos e foi abusando de tudo quanto é violação do direito internacional que a gente possa imaginar. E isso foi criando uma reação dos países que estavam sendo os alvos de sanções ilegais, de medidas abusivas, de pressões diplomáticas, de isolamentos econômicos. Isso foi... A lista de países sancionados passou a ser tão grande, inclusive aliados, que esses países foram se aproximando cada vez mais. De outros. Então, existe uma emergência dos países que são chamados de potências emergentes ou países em desenvolvimento. Tem uma articulação que a gente chama de sul global, que é útil. E agora, o que eu acho mais gostoso de ouvir é a maioria global. A maioria, total. Maioria. Mas, ó, eu tenho uma dúvida do tipo assim, se a forma que a gente constituiu esse esse sistema mesmo, tem a ver com as networks de tipo ONU, tipo União Europeia, Isso, e network eu pressuponho relação. isso, Tipo assim, exatamente, se a forma de que se exatamente. tem a ver com rede, então É. não é uma contradição que essa rede seja o rede Pergunta, tem vários pontos. Isso que eu pergunta muito inteligente, Dani, muito inteligente. Aí, nesse pessoal que estuda Network Power, eles vão colocar certas variações. Então, por exemplo, a capacidade de você pegar um tanto de país, juntar, criar uma organização e passar a se articular através dela, é um negócio que chama Network Power. hã. Network Making Power. É a capacidade de constituir uma rede. Uhum. No século passado, os Estados Os Estados Unidos e Unidos os tinham. países da Europa Ocidental eles tiveram esse poder de criar redes de articulação nas quais, apesar de haver assim regras supostamente neutras, na maioria das vezes, era uma estrutura que eles criaram, acima de tudo, para o benefício deles sobre os outros. Certo? Certo. Mas esse poder de criar network, ele não existe apenas de uma vez, não há uma coisa única. Na medida em que o abuso dessas networks por parte da potência hegemônica foi gerando problema para vários outros países que faziam parte dessa network, eles perceberam que era melhor eles criarem outras Outras network. networks para que eles se articulassem sem ser prejudicados Quando pela quando a potência gente fala hegemônica. quando a gente fala network, a gente tá falando dos estados ou a gente tá falando tipo assim, eu queria saber se essas networks têm nacionalidade, eu queria saber se elas têm, tipo, a gente tá falando de articulação entre Aham, estados-nação ou aham. articulação entre empresas
desses Estados-nação? Pois é, a pergunta é muito importante, porque se você fizer uma leitura meramente interestatal da sociedade internacional, você vai ficar com metade das coisas que importam fora do seu objeto de estudo. Eu gosto muito de David Harvey, Geógrafo? né, que tem um conceito de sociedade internacional. Estou confundindo? Em que ele entende sociedade internacional como tendo 3 domínios. Um domínio interestatal, que é o mais importante, que é o que define as condições de participação dos atores nos outros domínios, mas não é o único. A sociedade internacional tem um domínio interestatal, mas também tem um domínio dos atores transnacionais, Sim. as empresas, as ONGs, as fundações, os partidos, né? E também tem um domínio interhumano, que é quando, por exemplo, eu e você sentimos solidariedade com relação às crianças queimadas na Palestina, sabe? Nós também fazemos parte de uma sociedade Dessa rede, né? internacional em nossa capacidade individual. Então, tem 3 domínios. E esses 3 domínios, os membros de cada um desses domínios, influenciam uns aos outros. Então, a gente influencia as empresas influenciam os governos influenciam o comportamento das pessoas, enfim, nas zonas de interação. Network seria uma forma, como se fosse uma escala acima de. Uma escala acima para falar de relações globais, acima de país, acima de. Ou não pense assim, pense em transcendental. Porque. Entendi. Tá. Então, é para dizer que a sociedade internacional é mais útil para mim entendê-la como uma sociedade que tem várias camadas, de várias identidades diferentes. Por exemplo, questão civilizatória, étnica, religiosa, linguística, política, estética, tudo isso cria identidades e diferenças, né, nas pessoas no contexto internacional. Bom, então, o excesso de abuso do poder por parte da potência hegemônica foi ficando tão agressivo, tão intransigente, tão exagerado, tão forçado, que foi juntando um tanto de país que passou a ter como principal inimigo em comum os Estados Unidos e a maneira abusiva como eles usavam e abusavam do direito internacional, das organizações internacionais, né? Então, por exemplo, eles têm lá uma estrutura que é uma herança de Bretton Woods de 1944, né? O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Essas estruturas, elas são dominadas por esses países que a gente fala do Ocidente, né? O coletivo ocidental, né? O leste, e elas foram categoricamente insuficientes, para dizer o mínimo, quando não foram responsáveis por muito problema econômico, muita dificuldade econômica, na medida em que exigia a adoção de políticas econômicas por parte dos Estados para receber financiamento dessas organizações, mas essas recomendações econômicas tinham um efeito péssimo para as economias. Então, assim, eles são culpados. E, por mais incrível que pareça, eles mesmos admitem isso. É só pegar os relatórios do próprio FMI, em que eles falam: a gente achou que o mercado ia resolver tudo, a gente achou que uma solução só funcionava para todo mundo, e o mundo é muito mais complexo do que isso. Bom, aí China, Índia, Brasil, Rússia, África do Sul começam a se articular e constituem um novo organismo internacional, Network Making Power, que tem dinheiro e que faz com que a gente não precise depender do Banco Mundial para ter financiamento. Entendeu? Então, assim, por exemplo, quando o Trump foi eleito a primeira vez, ele cortou a grana que ele mandava para a ONU. E os Estados Unidos eram um dos maiores financiadores da ONU. Aí a China falou assim: não, não preocupa não, põe na conta do pai aqui, tá tudo certo. Ou seja, uns países vão fazendo inimigos e se afastando dos outros, e os outros vão se aproximando.
Então, a eleição do Trump tem a ver com o momento que a gente vive, que é o momento em que o declínio da hegemonia estadunidense ele é tão rápido que está perigoso. Está perigoso. Então você diz, O quando você diz lapso da hegemonia, acelerado. você diz da influência dos Estados Unidos em comandar esses networks? Tipo, é como se o tamanho da influência, o raio da influência estivesse diminuindo? Tipo isso, nesse sentido? Diminuindo e diminuindo muito. Então, por exemplo, um país que passasse por uma crise econômica, ele não tinha alternativa a não ser pedir dinheiro ao Fundo Monetário Internacional, que é uma instituição que faz parte desse establishment, tá? Uhum. Ligado à hegemonia estadunidense. Por exemplo, no Fundo Monetário Internacional, o poder de decisão de cada país é proporcional ao tanto de dinheiro que eles têm investido no Investido. fundo. Então, os Estados Unidos. Então, foi feito de uma maneira que, assim, para que haja uma decisão pelo empréstimo para o país, tem que ter 86% do capital votante, digamos assim. E só os Estados Unidos têm. Aí os Estados Unidos sozinhos tem 15. Ou seja, sem eles, não forma 86. Entendi. Então, o FMI, eles são o único país que tem poder de veto para emprestar ou não emprestar. Então, Nossa. empresta para quem eu quero, não empresta para quem eu não quero. Empresta legalzinho para quem eu gosto, empresta fudido para quem eu não gosto. Entendeu? Uhum. Uhum. Então, esse problema, o Banco Mundial também, existe uma percepção muito clara de déficit de investimento em infraestrutura. É um déficit que é algo entre bilionário e trilionário. Ou seja, está faltando dinheiro para a obra. Aí a Ásia, a China, falou assim, quer saber, vamos criar um banco internacional para a infraestrutura asiática. Aí junta uma grana, que grana não falta para eles, e começa a financiar as coisas sem a política de condicionamento que as instituições de Bretton Woods tinham, que é o quê? Privatiza tudo, desregulamenta, reduz as barreiras, privatiza, deixa as empresas multinacionais dominarem, né? Menos Estado, mais mercado. Essa é a condição para pegar dinheiro do No FMI FMI. e do Banco Mundial. E aí a gente cria uma outra network que não, velho, vamos fazer o seu trem aí, o que você precisa? Tá? Sim. Sem exigir mudança de governo, golpe de Estado, sem... Sim. Então, Então, esse seria o ponto que é ruptura. então existe por conta de uma péssima política externa, imbecil, daquela dos arrogantes, daquelas Uhum. dos ideologicamente motivados, que não pensam racionalmente as coisas, assim, né? Uhum. Então, existe um movimento de conservadores nos Estados Unidos com uma ideia muito tosca e contraproducente de que eles teriam meio que o direito de dominar tudo mesmo e usar o poder para Sim. uma autolegitimação imperialista assim que é impressionantemente honesta. Eles falam mesmo. Está escrito lá, a gente que não lê. Está escrito, o projeto deles é esse. Sim. Essas coisas estão no caixa 1, no caixa 2, tá tudo documentado, registrado. E aí, Dani, como você falou, a gente tem que ficar provando que nós é que não somos malucos da teoria conspiratória. Está no orçamento oficial do país. Você vai lá nos Estados Unidos, entra no site do governo e vê o tanto de dinheiro que eles dão para um tanto de coisa que, por exemplo, ajuda a ONGzinha em país do terceiro mundo, dá golpezinho no seu governo, que não é pró-americano, sabe? Uhum. Tudo, assim, não precisa fazer uma investigação de polícia, não. É pegar os relatórios mesmo. Sim. Então, os países vão percebendo isso e vão parando de confiar. E aí eles percebem uma forma muito comum de sanção, que é o seguinte: a economia internacional ela passa por alguns canais
e tem um que chama SWIFT, SWIFT, que é por onde passa o PIX, vamos dizer assim, do mundo. Aí os americanos querem punir alguém e falam assim, vou suspender a Rússia do PIX, do SWIFT. Aí a Rússia fica com muita dificuldade para poder operar o sistema financeiro internacional. Entendeu? Aí, é assim, então, aí juntou todos os países que estão sendo e aí estão criando um paralelo ao SWIFT. Então, um paralelo ao FMI, um paralelo ao Banco Mundial, um Tipo, estão paralelo... surgindo... E não tem a intenção, Dani, de de condicionamento, submissão. destruir as networks já existentes. Não é contra nada. Só é a favor de si. Ou seja, não vamos deixar de participar dos outros fóruns, não vamos deixar de... Né? Tipo assim, agora, a narrativa que se coloca de disputa não necessariamente é o que quem tá... Tipo, esse ambiente de disputa entre diferentes networks, a narrativa de disputa, de competição, vem mais dos caras que estão sendo questionados do que dos que estão questionando, né? Você formatou exatamente a questão. Existe uma narrativa que é muito comum nos últimos 40, 50 anos, que é uma narrativa de vilanizar o outro, demonizar o outro, de criar adesão entre nós, coesão entre nós, em cima de uma ameaça externa. Então, o BRICS tem que parecer que é uma coisa contra nós, para a gente poder se defender dele. Mas acho que esse é o próprio... Acho que esse é o princípio de hegemonia, né, velho? Porque você ser hegemônico não pode existir nenhum outro. Nenhum Mas outro. aí, olha que interessante, a diferença da abordagem da China com relação aos Estados Unidos. A China fala assim, o mundo é suficientemente grande para nós dois. Você, Estados Unidos, você pode beneficiar muito do meu crescimento, assim como eu de você. Larga a mão de ser besta. Em vez de ficar preocupado em mandar em todo mundo, preocupe em ser feliz, ganhar dinheiro. Olha, Dani, Estados Unidos está virando um país de terceiro mundo, um país sucatizado, um país um tanto de zumbi. Tá muito ruim para os caras gastar tanto dinheiro nas guerras que eles gastam, sabe? Assim, qual é o ponto? Talvez o Max nos lembre isso, né? Chega um ponto que o tanto de excluído é tão grande que, né, a discussão que eu gosto, tipo do lado do Occupy Wall Street, é os 99% contra os 1%. Sim. Né? Essa é a questão. Esse joguinho de fazer brincar de guerra infinita, uma guerra que nunca acaba, o objetivo não é vencer a guerra, é continuar com a guerra. É muito 1984, sabe? Continuar com a guerra, porque é ela que é o business. Ela é o plano. Sim. Business plan, sacou? O Assange fala isso com muita clareza também. E aí, então, a proposta dessas novas networks seria a ruptura com esse business plan, você diria? Não, seria alternativa aos business plans. Alternativa, não ruptura. Então, tipo assim, um país está precisando de dinheiro. Aí o FMI fala assim, não, vem cá, privatiza tudo, desregulamenta tudo, não sei o quê. Aí eu te empresto dinheiro com alta taxa de juros e você vai estar aqui com os ovos na minha mão. Aí a China, o BRICS, fala assim, olha, se quiser, tem uma grana aqui e tal, você faz do jeito que você quiser, paga com juros baixos, tranquilo, paga quando não der. precisa derrubar o seu governo. Então, assim, não refuta o outro, mas abre uma alternativa. Aí, se você é o que perdeu o cliente, aí você vai ver o novo concorrente como inimigo, mas não é inimigo. Não é contra. A China cansa de falar, nós não estamos preocupados em nos tornarmos hegemônicos, nós queremos crescer. A gente quer ajudar os outros. Nós estamos todo mundo que entra aqui para a iniciativa setorial em rota se desenvolve. E ninguém perde. Ninguém perde. Então, o final do mandato Biden, ele foi de tanta palhaçada, mas de tanta pequenez, de tanto erro, assim, daqueles que são de filme B, sabe? Não é nem filme sofisticado, é roteiro que acelerou,
acelerou o processo de declínio dos Estados Unidos e de fortalecimento dos outros países da maioria global, né? Em várias networks, como o BRICS, como o Banco Asiático, como o G20, como a União Africana e Organização Você diz do Biden tá caducando? Esse negócio dele caducando? É muito Ou sério isso. É porque aí quem é que manda? Não é ele. não é ele? Mas Então, não era, né? Tipo assim. mas também. Então, o ponto é o seguinte: quando um grande império ele está em declínio, ele cai chutando, mordendo, beliscando, Sim. rasgando, arranhando, porque para o país é sempre muito rápido, sabe? Os caras não acreditam que eles são capazes de perder. Mas, por exemplo, nesta semana, a gente teve uma demonstração de poder militar que foi impactante como um filme de Velho Oeste, assim, um super filme. O negócio do Biden lá na Amazônia, falando que. Não, Liberando? não, quando o Biden ele fala isso, na verdade é o seguinte, a narrativa, como você falou, é que nós, Estados Unidos, Não estamos estamos. autorizando você, Ucrânia, a usar uma arma contra a Rússia. Essa narrativa é falsa. Por Ah, quê? Porque esse tipo de armamento ele envolve tamanha tecnologia, satélites, e tal, que isso nunca é dado para um outro país. Ou sim. seja, quem operou o míssil não foi a Ucrânia, foi a Inglaterra. O outro tipo de míssil é os Estados Unidos, o outro tipo de míssil é a Alemanha, o outro tipo de míssil é a Aham, França. aham. Então eles Então, colocam como se eles não a tivessem Rússia está falando assim, olha, a gente sabe que essa que vocês autorização. falar que está só autorizando é mentira, porque não, nenhum desses quatro, o alemão, o americano, Attackings, o francês, Scalp, o alemão, no seu nome, e o inglês, Storm Shadow, todos eles só são operados pelo Ministrados. próprio país. Uhum. Então a Rússia está falando, ó, para nós Isso não é guerra. interessa vocês dizer que é a Ucrânia, que eu sei que não é a Ucrânia. Então, se vier um outro ataque, vocês vão ver. Aí, esse ataque, aí fizeram um ataque que não surtou em nada, mandaram 6 mísseis, 5 foram derrubados, um caiu. Não, foi chacota? Foi chacotona? Flopou? Flopou total! E os caras falando, agora vai ser o novo game. Terceira guerra. Não, aí a Rússia falou assim, é? Então você espera. Meia hora antes, falou assim, ó, Estados Unidos, Europa, e vou mostrar um negócio para vocês aqui. Eu vou fazer um ataque, não vou usar arma atômica, mas eu quero que vocês vejam o que vai acontecer. Aí, soltou uma tecnologia nova de uns mísseis, Os drones. que eles são tão rápidos, que não existe nada no mundo Tão hoje rápido. que consiga impedir. No... E Então, aí, ele avisa, ó, nós vamos atacar. E ataca, e é um ataque foi onde? foi de Dnepro, Nepro. DNEPRO. Se você me seguir no Twitter, você vai ver muita coisa lá. Eu sigo. É, Na Ucrânia. há uma nova tecnologia é, sendo testada agora e que ela é, vamos dizer assim, imparável, indefensável. E você sabe o porquê dessa cidade? Assim, Porque para nós geógrafos interessa onde? essa cidade foi um grande centro industrial na época da União Soviética, que depois ficou na Ucrânia e que é uma região que fabrica mísseis, por exemplo. Entendi. Aí, o jeito que eles fizeram foi para falar assim, olha, Foi eu uma demonstração. para pegar qualquer um no mundo. Eu posso. O Putin ainda falou: nós vamos avisar a população para que possa Se se retirar. afastar da zona de perigo, porque a gente sabe que a gente precisa fazer um ataque surpresa, porque vocês não têm como segurar. Sim. A tecnologia de mísseis que existe hoje, Dan, faz com que os porta-aviões, que foram a grande arma do século XX, Ficaram. se Ficaram. tornassem obsoletos. Eles são agora mais ou menos uns alvos, andando devagarzinho no mar, porque a tecnologia dos mísseis é muito boa. Eles acertam os mísseis tudo, quer dizer,
Não, e acerta o indivíduo, né? Não, o nível de precisão é absurdo, absurdo. Bom, então, a eleição do Trump, ela traz perspectivas diferentes para encaminhamento dessas coisas. Então, pois é, Fartamente. eu queria essa coisa do porque o Biden foi para o G20, mas ele vai sair da cadeira, e aí ele solta uma dessa, e aí fica para o Trump. Essa parte eu não entendi direito, não entendi direito. Ninguém no mundo entendeu, porque Então foi tem uma caducando mesmo. explicação: incrível irresponsabilidade, incrível irresponsabilidade, e filha da putagem, porque é uma sabotagem de quem. É tipo o Bolsonaro, antes de passar a faixa para o Lula, ele fazer uma merda que é para o Lula ter que administrar. Aham. O Biden, irresponsavelmente, correu o risco de uma guerra com a Rússia, declarada mesmo, só para deixar um pepino para o sucessor dele receber. Porque, Uhum. nesse momento, a narrativa é: o Biden perdeu a guerra. Aí ele quer dar Entendi. um último tiro para sair no alto e deixar as consequências para os outros. Aí a Rússia falou assim: olha, vocês baixam a bola, que vocês não aguentam esse jogo. E uma coisa que a gente é muito. A nossa cabeça é muito submetida a muita informação, assim. A gente tem dificuldade de achar que a Rússia tem mais tecnologia que os Estados Unidos, mas tem. Nessa questão de mísseis, de avião, de dispositivo de drone, de tanque, eles são melhores em tudo. Por Pois é, quê? menina. Tem um lá na Geo, quando eu falo lá na Geo, eu digo lá na Geografia USP, tem um livro que o povo gosta muito de ler, que é o Colapso da Civilização. Acho que é dele, né? Acho que é do Harvey, né? Esqueci. Esqueci. Não sei. Deixa eu pegar. Eu acho que. Esqueci agora de quem que é a menina. Produzem muito, né? O Colapso. Da modernização, desculpa, do Kurtz. Kurtz, óbvio. E o livro começa falando sobre. Assim, a gente aprende desde de criança, Guerra Fria, né, que a disputa era tecnológica, era espacial, era ideológica. E isso foi uma coisa que me pegou desse livro, que falou que existe isso como uma coisa dada já. Ele não questionou isso, ele só falou que o motivo da União Soviética ter sido suplantada, ter sido perdido, seria a microeletrônica. E aí eu fiquei, será que os caras estão para trás assim mesmo? Ou será. Enfim, mas isso eu acho que talvez fuja um pouco do tema da live. Mas eu acho que O importante é saber o seguinte: o Putin não está blefando. Aham. Não está blefando no sentido das intenções dele, de que se ele achar que os caras estão atacando, ele vai se defender mesmo. E a segunda parte, a parte tecnológica, é que o Ocidente não tem. Imagina que você tem Noção. uma muralha que te protege de quem está do lado, mas não protege uma catapulta que joga por cima da muralha, entendeu? Sim. É isso. Não tem como segurar. Então, e estou falando: olha, por exemplo, se vocês me atacam com um míssil da Inglaterra, Eu vou estar HT. eu estou dizendo antes, eu tenho o direito de atacar, de retaliar do país que me atacou. Então, se você acha que você está na Inglaterra, está na França, Delegando para. tá livrezinho do conflito, não, meu filho, para nós, você está aqui dentro. Para Sim. nós, você está aqui, na guerra, oficialmente. É. Então, a equipe do Biden, desde 10 anos atrás, o pessoal da política externa dele, eles têm tantos negócios clandestinos na Ucrânia, tem tanto rolo, mas tem tanta grana, tem tanta corrupção, tem tanto esquema, que eles não podem perder a Ucrânia, porque pode ser que a casa caia para todo mundo. O Trump não está nesse esquema de corrupção da Ucrânia. Esse esquema é do Biden, dos É dos democratas. democratas? Muito. É Ah, porque é? o pessoal do Departamento de Estado, o pessoal de. As grandes empresas que fornecem para
as Forças Armadas Americanas. Essa roubalheira é ligada ao Biden barra democratas, Obama. Tá? E aí o Trump entrando, ele não tem esse pudor. passivo. Ele não precisa É, manter a relação. ele não é sócio dos caras. É sócio de outros, mas não é sócio desses. Então, assim, Ele é para sócio do ele, empresariado, por isso que a disputa dele é comercial. é, Tipo isso? ele não tem interesse particular investido. Por exemplo, o filho dele não é acionista de uma empresa, não é dono da Petrobras, sabe? Assim, o filho dele não Aham. é. Então, ele é muito mais fácil, pessoalmente, para ele cortar esse laço com a Ucrânia do que é o Biden. O Biden vai lutar até o último ucraniano. O Trump não precisa, Uhum. sacou? Então, nesse sentido, é, é mais plausível pensar a possibilidade de um fim com o Trump do que com o Biden. Até porque, não que isso vá significar alguma coisa, porque não significa nunca. Mas o Trump fez campanha dizendo que ia acabar com essa guerra. Uhum. A plataforma dele foi dizer: a gente não tinha que ter feito essa guerra, não precisava disso, se eu tivesse presidente já estaria resolvido, e vou acabar com ela assim que eu assumir. Palestina também? Não, não. Palestina é outra coisa. Palestina é outra coisa? Palestina, Estados Unidos é Israel desde criancinha e não tem conversa. E todo mundo. Todo Não mundo. tem conversa? Não tem. Qualquer administração americana vai ser pró-Israel. Democrata ou republicana? Democrata ou republicana. Tá? Se fosse aquela Jill Stein ou o negão lá, esqueci o nome dele. Mas quando o Obama foi eleito, Dani, eu fiquei tão feliz, eu achei que ia ser uma coisa tão boa. Aí o Zé Luiz Quadros, um professor muito importante, ele falou assim, gente, se deixaram ele chegar a ser presidente, é porque já está tudo sob controle. Ah. A gente tem ilusão, e você já me perguntou isso uma vez, que os presidentes São têm escolhidos, né? poder. Não tem, velho. É O Trump aquele episódio de Succession, né? Dos ricão decidindo quem é o é, próximo. é um documentário, pai. O primeiro mandato de Trump, ele não tinha um controle sobre o governo dele. Ele não tinha. Ele falava as coisas, os caras faziam outra. Ele não conseguia. Ele foi Aham. sabotado pelo próprio estrutura governamental em várias ações. Tipo assim, Várias. eles não são quem faz. Eles estão na cadeira, mas não fazem a decisão. O Obama, ele cumprimentava o Lula e puxava o saco do Lula. Esse é o cara, this is my man. Enquanto isso, a Hillary Clinton, que disputou a indicação para presidente com o Obama, aí o acordo foi: eu passei, né? Eu vou candidato a presidente, mas eu boto você no Ministério das Relações Exteriores. Uhum. Então são dois grupos. Então, enquanto o presidente puxava o saco do Lula, a ministra Hillary articulava o golpe em cima do próprio Lula. Então, Uhum. assim, a gente pensa no governo como uma coisa coesa. Vou pegar o Brasil. Super. Lula ganhou a eleição, ganhou. Mas ele ganhou as Forças Armadas? Não. Não. Até hoje, não. Então, assim, presidente? Congresso. Tá na Constituição? Tá. Os caras juraram que ia respeitar o presidente? Sim. Mas no entanto. Né? Uhum. Então, o que pode acontecer com a mudança do Trump é um desengajamento dessa guerra que todo mundo já sabe, apesar da mídia ser a última a admitir, que está perdida. Já era. Não Você tem, diz a da acabou. Ucrânia? O Ucrânia acabou. Só não acaba mais rápido porque não interessa. Uhum. Do jeito que as coisas estão indo, está perfeito para a Rússia. E se os caras fizerem mais merda, eles vão pegar mais território. Cada dia que passa é um dia que vai ser um acordo pior para a Ucrânia do que. Do que poderia ter sido. Né? Então, assim, o Trump ele entra nesse momento em que, por um lado, o jeito que ele coloca a narrativa do nacionalismo America First, os magas, Make America Great Again. que significa que eles vão se desengajar de tentar ser policial do mundo todo. O vice do Trump deu um discurso que eu achei muito interessante, falando isso. A gente fica querendo dar ordem no mundo todo, exigir que todo mundo siga nossos valores. Ninguém gosta de quem fica fazendo bullying nos outros. O vice dele é uma pessoa que eu acho que a gente tem que prestar atenção, Dani.
Porque pode acontecer várias coisas com o Trump, sabe? Várias coisas. Você diz o quê? Morrer? Morte morrida, morte matada, né? Matada. É. Mas o quê? O vice dele seria de tem outra agenda? Tipo O vice isso? dele, ele é muito inteligente, perigoso, mas inteligente. Mas o que eu digo é que eu acho que é possível que eles eliminem o Trump de alguma forma. Uhum. E aí E aí assume esse ele cara. entra. Então, por isso que eu tô falando, a gente tem que já ver qual é a dele para estar preparado. Ou tentaram matar o cara 2 vezes, tentaram prender ele várias vezes. Eu acho É. que eles não desistiram Isso né, é uma coisa que a gente nota, né? Os golpes que deram certo na história, eles tiveram tentativas não certas antes, né? A maioria. Tipo assim, eu tava vendo esses dias na internet. Eles Não, mostram, falam. o caso do tiro que quase deu na orelha dele, eu vi os vídeos, era o único, uma cagada que eles ouviram, o único lugar que a bala passaria que não pegava ele foi esse. Foi assim, era para matar mesmo, Era não pra era matar. para. Não foi uma propaganda. E nos Estados Unidos, essas coisas podem acontecer em qualquer lugar, né? E aí depois vê o que faz. Uai, se até os trapalhões prepararam uma tentativa de assassinato, Sim. de envenenamento, né? E que saiu, eu achei ótimo o protocolo, assim, o documento, pra gente poder ler e ver tudo. Achei interessante como eles registram, né? Como existe um. É, Não, é assim, de duas uma, né? Ou o nível de confiança é tão era grande. tão É, grande que o cara não preocupava, ou são muito burro, né? Puta merda, muito burro. eu Agora, a gente acho, nunca eu deve acho subestimar os que inimigos, não, sabe? Mesmo os burros, porque eles são perigosos. perigoso. É isso que eu acho. Eu acho que, independente se eles são burros ou não, eles são perigosos, assim. São perigosos E, porque os burros são capazes de fazer também. E tem uma coisa, aquele efeito Kruger, né? E quanto mais imbecil você é, mais esperto você acha que você é também, né? é, A pessoa que tem menos conhecimento, ela tende a achar que ela é muito espertona. Né? mas Então, então, esses imbecis se acham os donos da é, verdade e aí fica com essas realidades paralelas. Então, eu assim, queria. por um lado, só para fechar a resposta, o Putin fala com muita clareza que faz menor diferença quem que assume a presidência, porque não são os presidentes que mandam. Sim. O Putin fala, eu já me reuni com 6 presidentes, eu falo as coisas com eles combinam a coisa comigo, aí depois não acontece. Ou seja, eles não comandam. Então, a gente não tem que ficar Preocupado com a eleição. muito esperançoso, nem muito preocupado, porque aquilo ali, É outros. Dani, a nossa torcida, para mim, é pela guerra civil. Ah, mas isso meu professor falou a mesma coisa. Tipo, você falou a mesma coisa. Que, Quero que que eles se se autodestruam. consumam e aí deixa a gente em paz, porque o Brasil é um país com alta probabilidade de ser, se não o maior, um dos maiores alvos Altos. dos Estados Unidos dentro do BRICS. Por quê? Porque você não consegue derrubar a Rússia, não consegue derrubar a China. É, né? É difícil, mas eles tentam provocar a Índia. A Índia. Nesse momento agora, é o A gente é momento. mais vulnerável. Não, nesse momento agora, os Estados Unidos está indo atrás dos bilionários que financiaram a candidatura do cara que é o primeiro-ministro, Modi. Que é uma maneira de dizer, olha, se vocês não estão alinhados com a gente, vocês são contra a gente. O Paquistão, vizinho da Índia, tem um presidente muito legal. E aí, no começo da guerra, ele foi pressionado a fazer sanções contra a Rússia. Aí ele falou, não, isso não, eu vou ficar neutro, eu não vou entrar nessa treta. Aí deram um golpe nele, tipo prisão do Lula aqui, Dilma, sabe? Aham. Umas, uns lawfare, lawfare. Tiraram o cara. Então a Índia é uma potência nuclear, o Paquistão também é um país importante, mas assim, pode dar uma merda. E o Brasil é um país que o governo não tem um Congresso, não tem as Forças Armadas, não tem nem o Executivo, o presidente controla. Então, eu tenho medo do povo que fica tendo uma postura muito crítica com relação a um presidente que ele não tem o Congresso para votar, ele não tem a mídia para ajudar, ele
trabalha contra todo mundo. E olha os resultados econômicos, diplomáticos. Aí a gente pode entrar na questão do G20, se você quiser. Não, eu queria pensar, já que a gente falou de Ucrânia, eu queria pensar antes de ir para o Brasil e sair dos Estados Unidos. Eu queria pensar na Palestina. Tá. E aí? Beleza, o Putin se colocou, se posicionou, já tá com as cartas dadas, mas como é que fica a Palestina? Então, vamos só colocar uma perspectiva histórica, só um pouquinho. Era uma vez o Império Otomano, Sim. que tinha várias províncias autônomas, uma delas chamava Palestina. Tinha um governo, tinha passaporte, tinha carteira de identidade, Moeda. era uma estrutura documentada. E havia um povo, se não 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas na Palestina. Não era uma terra sem povo. Tinha um povo, tinha uma terra e tinha um governo. Uma estrutura, E uma no contexto organização. daquelas distribuição de mutim, sabe? Do fruto do roubo, do assalto que acontece ao final das guerras, a Inglaterra conseguiu Ficar com a um região. mandato da Liga das Nações para administrar uma região. O mandato era para administrar essa região para o benefício da região, de acordo com a vontade do povo da região. Uhum. Mas a Inglaterra achou que estava autorizada, que estava ok, pegar a demanda de um grupo chamado sionismo, que queria aproveitar que estava meio bagunçado ali no Oriente Médio e fundar um Estado de Israel no território da Palestina. A Inglaterra insere maliciosamente, discretamente, secretamente, numa pauta internacional, a ideia de enxertar num território que já tinha povo, já tinha governo, já tinha tudo, um novo Estado. exótico, exógeno país ali, o que envolveria retirar pessoas do seu país. Então a Palestina foi criada, não, perdão, Israel foi criado por sobre o território da Palestina. Canetada, foi canetada. Canetada e expulsando e matando 700 mil pessoas das áreas que foram atribuídas a Israel. Depois de alguns conflitos internacionais em que Israel ganhou todos, em parte por causa da ajuda que tinha dos Estados Unidos, existe um projeto assim indisfarçável, que é o de não reconhecer, por parte de Israel, a Palestina como um todo, ocupar tudo, destruir tudo, colonizar tudo, reformar tudo. E repito, está tudo escrito nos próprios documentos deles. Os caras não acabaram de bombardear, mas já estão fazendo loteamento da região norte da faixa de Gaza para fazer colonização. É assim, Absurdo. estapafúrdio de absurdo. Incrível. Aí, a Corte Internacional de Justiça, em um caso que está sendo patrocinado por vários países, mas começou com a África do Sul, Sim. já deixou muito claro que ela entende que o que está acontecendo lá viola o Tratado de Prevenção do Genocídio e provavelmente vai condenar o país. O Tribunal Penal Internacional, que é um tribunal que julga pessoas, já mandou prender o Netanyahu, que é o premier de Israel, que também está sendo super enrolado em 1000 tretas judiciais dentro do país. E ele só não foi preso ainda porque, nesse contexto de uma guerra, estava difícil, assim, né? Mas ele está assim, o protesto na rua, o povo perto da casa dele, ele está numa situação muito difícil. Mas qualquer israelense que assumir o governo vai manter a mesma política. E qualquer presidente americano que assumir o governo vai manter a mesma política. Mas por que é tão inquebrável esse pacto? O que rola? Essa é uma Tem a boa ver com o pergunta. lugar? Tem a ver com o quê? Esse é o mapa que eu te dei? É. Bom, Tem a ver... por um tempo,
Israel foi um queridinho ocidental num ambiente Oriental. hostil. E acabou acontecendo uma questão assim, não só religiosa, mas pelos movimentos de equilíbrio. De Quanto poder. mais os americanos apoiavam Israel, mais a União Soviética apoiava os árabes, entendeu? Aí foi criando ali. Aí tem uma expressão que fala muito bem isso: Israel é um porta-aviões inafundável. É para dizer que eles é a nossa base lá. É a partir de lá que a gente controla o Oriente Médio, sacou? Entendi. É geográfico mesmo. Tem um livro, um artigo muito importante, que fala O Lobby Israelense nos Estados Unidos, do Mersheimer, em que vai dizer, olha, pega aqui a contribuição de campanha de organizações vinculadas aos judeus, olha quem que recebe esse dinheiro e olha como que esse povo depois vota nas questões internacionais. Sim. Então, ele pode ver que há uma correlação direta, observável, mensurável, demonstrável, de como que o Congresso americano é comprado por grupos de interesse privado, ligados a judeus, Israel e tal. E aí eles aprovam tudo para Israel. Tudo. Tem um desastre nos Estados Unidos, o dinheiro vai para Israel. Só que tragédia na Califórnia, o dinheiro vai para a Ucrânia. Quer dizer, essa é a pegada que fez, e eu previ isso. O Trump ganhar. Ele fala assim: olha, está gastando dinheiro lá fora e não gasta aqui, que precisa. Mas esse financiamento de grupos privados, é tipo porque assim, lá ele é público, né? Sim, o lobby é uma prática, né? É a prática, né? É a praxis dos caras. Mas o que eu queria saber é porque, tipo assim, beleza, então existem grupos judeus que têm interesse em financiar política americana, que vai financiar a política, mas para eles querem ser um porta-aviões? Esses grupos, eles querem ser o Enquanto eles porta-avião dos Estados sentirem que Unidos? tem os americanos nas costas, que é o único que eles têm agora, eles precisam bancar essa relação especial. Porque no momento que eles deixarem de ser importantes para os Estados Unidos, eles estão fodidos, porque eles estão cercados. Aí o que aconteceu recentemente, que o mundo também não estava preparado para saber. O Hamas, que é a resistência palestina, Sim. na faixa de Gaza, só para lembrar, quem não sabe, os países árabes, no pós-Segunda Guerra Mundial, eles tiveram um tipo de desenvolvimento que saía das monarquias e entrava nas repúblicas, muitas vezes ditaduras, mas laicas, públicas e laicas. E aí lá atrás, Estados Unidos e Inglaterra começaram a incentivar uma série de lideranças religiosas para enfraquecer os grupos Políticos, assim. laicos que tinham alianças, que eram nacionalistas, e que tinham alianças com a União Soviética para se garantir. Né? Então, foram surgindo, tem um grupo que chama Irmandade Muçulmana, que se tornou uma estrutura tipo um partido hegemônico no governo e que tem esse tipo de origem e que, deixa eu resumir, a instrumentalização do radicalismo religioso Vem por do parte Ocidente. do Ocidente é uma coisa incrível. Realmente, porque Então, convence a gente que só existe oligarquias religiosas lá, né? dentro da Palestina, tem a autoridade palestina e tem o Hamas. O Hamas foi apoiado por Israel para que, ganhando eleições, ele pudesse se contrapor à autoridade palestina, porque eles são pegadas Sim, diferentes. entendi. Sabe? É tipo criar uma cisão do PCdoB com o PCB, sabe? Alguma coisa assim, Sei. de fora para dentro. Bom, no final das contas,
o Hamas ele tinha um perfil de dar os pretextos para as narrativas de que fomos atacados, vão acabar com ele. Sim. E o que aconteceu agora é o seguinte, olha que interessante, destruir o inimigo é uma coisa, ganhar uma guerra é outra. Sim. Israel bombardeou tudo e todos, e centenas de milhares de pessoas estão morrendo de fome, de doença. Nunca houve na história um genocídio tão bem documentado. Sim. Porque os próprios palhaços, eles se filmam fazendo as coisas que são crime de guerra. Sim. Não tem nem para onde correr. Além de crime de guerra, além de crime contra a humanidade, é genocídio, sim. Bom, mas destruiu a faixa de Gaza, mas não derrotou o Hamas. Provocou o Líbano, atacando o Líbano, dizendo que tinha lideranças do Hamas no Líbano. E aí começou, não tem o nome de guerra, mas um conflito com o Líbano. E o Hezbollah, que é o Líbano não tem um exército. Mas ele tem uma coisa que é o Hezbollah, que é tipo assim, hospital, professor, arrecadação de dinheiro É e estrutura, né? também soldado. O Hezbollah está dando um cacete em Israel. E tem o Irã, que está muito mais poderoso do que as pessoas estão preparadas para saber. Então, assim, Israel, você não vai ver isso na mídia. Ele está lutando 3 frentes. Ainda tem os Houthis que ficam fechando a entrada do canal do Mar Aham. Vermelho. Exato. Ninguém dava moral para os Houthis. Os Houthis foram gigantes. Os Houthis botaram a marinha americana para correr, a marinha inglesa para correr. Pegaram os Houthis tem que ter uma página Na história. são honrosa. E está todo mundo muito melhor armado, com tecnologia Do que se esperava. eficiente. E aí o Irã tem, Hezbollah tem, os Houthis tem, e a Rússia tem. E aí a Rússia fala assim, ô Irã, estão aqui uns negocinhos para você se proteger e tal. Sim. Bom, então, assim, está perdendo essa frente também. E perder essa frente simultaneamente à frente da Ucrânia é complicado para os Estados Unidos. Especialmente quando eles estão criando uma briga num outro frente que é com a China. Sim. Essa terceira frente é outra frente assim que eu nunca na minha vida vi a China falar tão bruto com um Fala país gru. como os Estados Unidos. Chinês, Dani, eles são tão sutis, são Diplomáticos e tão finos. Finos. inteligentes. Mas o Xi falou direto. Os americanos falam uma coisa, faz outra. Eu falo na tora. Não tem como a gente ter compromisso. Você tem que ter responsabilidade. Oi, estou sendo Chamar. provocado aqui, Tudo bem. mas eu acho que até a nossa conversa o mundo não vai ter acabado ainda não, mas, né? Quem sabe o Brasil pode emergir como o único país que sobreviva dessa guerra nuclear, e aí nós vamos ter um papel maior, né? Não? Certo. Não, tudo bem. Rolou? Rolou. A gente encerra, não tem problema não. Depois a gente continua com as Assim outras que eu tiver o questões. link, eu te mando. Eu quero, sim. E bota você como autora, que aí você pode mexer, tá bom? Tá bom. Então é Beijo, isso. É Jota. isso. Adorei falar Conspirações. contigo, viu? Tchau, Tchauzinho. tchau. Ah, mãe. Deixa eu... Minha mãe.